Rei que veio, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o Rei que veio, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor deixe o céu vir sobre esse lugar. Amém. Que o Senhor invada esse ambiente, essa atmosfera com a tua glória, com a tua presença. Em nome de Jesus, que o teu céu venha sobre nós. Em nome de Jesus. Amados e recebidos, viu? Vocês chegaram depois do abraço, teve uma canção que a gente abraçou todo mundo. Então, mas se sintam abraçados, amém? E o meu filho vai estar trazendo uma palavra para a gente nessa noite. Amém? Amém. Então, boa noite a todos, né, mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Christian. No dicionário significa, em português, é cristão. E no dicionário significa aquele que segue a Cristo. Amém. Então, quem vai pregar hoje à noite é alguém que segue a Cristo. Eu nem sabia que tinha significado o teu nome. Não sabia? Quando o teu pai escolheu, é porque era um cantor. Na época a gente não era cristão, né? Quem não sabe, Cristo é o nome em inglês, né? Em italiano é cristiano, né? Então, cristiano, italiano, Cristo em inglês e cristão em português, né? Todos três é o mesmo nome, né? Significa aquele que segue a Cristo. Minha mãe não sabia, mas Deus sabia, né? Deus sabia. Então, sou pastor do Ministério Vinho das Águas, na cidade de Nova Trento, né? E estamos servindo a Deus desde criança. E quando era criança eu era coroinha, né, na igreja católica, então já desde os 7, 8 anos de idade a gente já serve a Deus, né? E estamos aí com 46, então já são quase 40 anos servindo a Deus. Quando eu vim para cá, eu vinha conversando com a minha mãe, e a gente vinha falando sobre um personagem na Bíblia chamado Nicodemos. Na verdade, essa conversa começou lá na casa dos meus pais hoje à tarde. E eu acreditava de todo o coração que hoje à noite eu ia pregar para vocês sobre a importância de nascer de novo. Que a Bíblia ensina que nós precisamos ter um novo nascimento. Mas quando eu estava aqui, tocando meu violão, Deus encheu meu coração de amor, né? E aí Deus mudou tudo. Então vamos pelo Espírito, né? Porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Amém? E se alguém quiser abrir essa Bíblia, que eu estou vendo que está quase praticamente todo mundo aqui com Bíblia, né? Olha, então de parabéns, né? Hoje em dia, na época moderna, todo mundo usa celular, praticamente todo mundo com Bíblia de papel. Então, parabéns para vocês. Glória a Deus. É eu que falo que eu gosto da Bíblia. Não tem nada de errado assim usar a Bíblia de celular, né? O problema é que muitas vezes a Bíblia de celular ela oferece muitas oportunidades. Então, se a pessoa não for focada, ela pode se perder ali com alguns outros entretenimentos que o celular oferece, né? Então, a Bíblia de papel ela não dá chance, né? Não tem outra opção, é a Bíblia. Amém? Então, a gente vai estar lendo Isaías, capítulo de número 49. É o livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Nós vamos ler 2 versículos. Eu vou ficar em pé aqui porque aí eu me solto mais assim, se der vontade de voar. A única coisa que me impede aqui é o teto, né? Isaías 49, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia.
quem ainda não tem a sua Bíblia, mas todo mundo tem Bíblia aqui, né? Até o menininho lá está com Bíblia, parabéns, né? Porque ele já é nova geração, ele é Bíblia online. Eu Bíblia... leio todos os dias de manhã, mas não trouxe. Não, mas está acompanhada da filha, tá tudo certo. Todo mundo achou aí? Então eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 49, versículo 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho de seu ventre? Ponto de interrogação. Mais ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os meus muros estão continuamente na minha presença. Amém? Se você puder fazer uma oração juntamente comigo, pedir para que Deus use esse vaso de barro aqui para falar contigo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, para ministrar o coração de cada um aqui, segundo a necessidade de cada um e, sobretudo, segundo aquilo que o Senhor mesmo designou para essa noite. Em nome de Jesus, nós te declaramos, Espírito Santo, que tens total liberdade nesse lugar. Fique à vontade no nosso meio. Fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Como eu estava falando para vocês, enquanto eu estava ministrando louvor, nós cantamos praticamente três músicas com a palavra abraça, né? Então eu eu fui tomado por Deus para dizer que, para enfatizar, né, que essa noite Deus quer nos abraçar. Só que eu estava falando, né, que durante esse tempo da pandemia nós fomos impedidos de abraçar, de tocar, de se aproximar. E certamente isso fez muito mal para as pessoas que têm essa linguagem de amor, que é o toque. Para quem ainda não sabe, existem 5 linguagens de amor, de acordo com a Bíblia. Tem um doutor lá nos Estados Unidos, o nome dele chama Dr. Gary Chapman, não sei quem já ouviu falar. E esse doutor, ele escreveu um livro que tem as 5 linguagens do amor para homem. Comecei a ler essa semana. Tem as 5 linguagens do amor para a mulher, tem as 5 linguagens do amor de Deus. Todos estão falando de 5 formas que Deus escolheu para demonstrar amor. Vou resumir para vocês, né? Para quem talvez ainda não conheça. As 5 formas são: primeiro, não é uma sequência, eu vou citando aleatoriamente, ok? Primeira delas, vamos falar, toque físico. Tem pessoas que só se sentem amadas através do toque. Né? Abraço, toque físico envolve abraço, beijo, carinho, cafuné, né? Toquezinho no ombro, relacionamento íntimo, né? Que você sabe muito bem o que é. Então, está falando de toque. As pessoas que têm essa linguagem de amor como sendo a sua linguagem principal, elas tendem a somente sentirem-se amadas quando essa linguagem é falada. Por exemplo, uma mulher que tem essa linguagem e de repente o marido dela não tem essa linguagem, se o marido não demonstrar através de toque, abraço, beijo, carinho, relacionamento sexual, falei, essa mulher nunca vai se sentir amada. Por quê? Porque a linguagem principal dela é essa. Isso também para o homem. Então é uma linguagem de amor. Tem pessoas que só se sentem amadas assim. Então esse tipo de pessoa exclusivamente nesse tempo de pandemia, certamente essas pessoas sofreram muito. E eu diria, como já falei aqui na hora do louvor, sem medo de errar, que muitas das pessoas certamente estão até, está tudo certo, estão até com depressão nesse momento. Por quê? Porque foi furtado dessas pessoas esse privilégio de poder receber o toque. Por isso a gente deu a oportunidade, quem está querendo receber um abraço aqui nessa noite, né? Todo mundo ganhou um abraço. E assim, ó, a gente, com todo respeito, né? A Bíblia diz que a sabedoria anda com a prudência. Então, realmente é importante usar a máscara, né? Mas é bom lembrar
O Salmo 91 diz que se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, a Bíblia diz que nenhuma peste chegará à tua casa. Então, se você crê nessa palavra, pode vir coronavírus. A Bíblia diz que pode vir 10 mil à tua direita, 1000 à tua esquerda. É vírus para chuchu, né? 11 mil vírus, imagina. E você não será atingido. Isso é o que a Bíblia diz. Só que você tem que crer, né? Se você crê. Agora, isso não dá o direito necessariamente de você sair por aí aprontando, né? Mas, o que eu quero dizer é que para aqueles que receberam um abraço nessa noite, não precisa se preocupar, né? Porque Deus está guardando a sua vida. Amém? Amém. A segunda linguagem de amor, uma segunda forma de demonstrar amor é através de palavras. Tem pessoas que só se sentem amadas através de palavras, né? Por exemplo, como o seu vestido está lindo hoje, né? A mulher chega do salão de beleza e o homem já vai reparando, né? Ah, sua unha, como ficou legal, que bonita a unha, a cor do seu cabelo, o penteado, as mechas que você fez. Você fez luzes, meu amor. Você descoloriu o cabelo. O homem nem sabe o que é isso, né? Mas tem homem que não percebe essas coisas. A mulher volta do salão, fez unha, fez cabelo, fez microlabial, fez sobrancelha, colocou cílio postiço e o marido não viu nada. Ou simplesmente estava cego. Ah, é? É propaganda do trabalho da minha esposa, tá? Depois você fala com ela. Então, é importante elogiar as pessoas, né? Nem todo mundo tem esse dom de elogiar. Eu acho lindo. Eu tinha uma vizinha uma vez que sempre que ela ia na minha casa, ela conversava 5 minutos e ela trazia um elogio. Mas era algo espontâneo. Era algo que ela aprendeu na educação dela, com certeza. O pai e mãe dela elogiava tanto, que ela falava 5 minutos e já saía um elogio, né? Então, isso é um dom e é também uma linguagem de amor. E que a gente precisa praticar, né? É muito fácil a gente usar a boca para falar o contrário, né? Meu Deus, mulher, tu esqueceu do sal na comida hoje. O oposto, a pessoa que tem essa linguagem de amor, da palavra de afirmação, palavras de encorajamento, quando acontece o contrário, que é a crítica, que é o xingamento, que é uma palavra de depreciação, ela joga a pessoa na lona. É uma pessoa, eu, por exemplo, tenho essa linguagem. A minha linguagem é palavra de afirmação. Então, quer me botar para cima, você... Claro que eu sei que eu tenho que guardar o meu coração, né? Então, se alguém me elogia, eu tenho a característica de devolver toda a glória para Deus. Mas não é pecado receber elogio, também não é pecado dar elogio. A gente só não pode deixar entrar no coração, né? Porque toda honra e glória pertence a Jesus. Mas uma pessoa que tem essa linguagem, quando ela recebe uma crítica, uma palavra negativa, isso faz muito mal para essa pessoa. É a mesma coisa que dá veneno para a pessoa tomar. E a Bíblia fala, né, lá em Tiago, que a nossa boca, ela tem poder de gerar ou construir palavras de bênção ou palavras de maldição. Então, com a nossa boca, eu tenho o poder de colocar alguém nas nuvens, e com a minha boca, com as minhas palavras, eu consigo colocar a pessoa também no chão. Então, isso é uma palavra de advertência para nós. Nós temos que cuidar com o que a gente fala. Você sabia que nós somos... Tem uma frase que tá na mídia aí que diz que nós somos aquilo que comemos, né? Então, a gente é o que a gente come. Isso tem muito sentido, né? Porque se a gente for levar isso para o mundo espiritual, aquilo que você se alimenta espiritualmente, emocionalmente, isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Se você é o tipo da pessoa que só fica vendo novela, noticiário na televisão, filme de terror, notícia de aqueles telejornal que só mostra morte, suicídio, assassinato, então você com certeza está trabalhando forte para adoecer a sua alma. E daqui a pouco, se você ficar meio deprimido ou desanimado, você já sabe a resposta. Deus já está te dando nessa noite. Você não está cuidando com aquilo que você está se alimentando. Então a gente tem que saber se alimentar. Eu preciso selecionar as amizades. Eu pregava isso lá em Canelinha há 2 semanas atrás.
selecionar as amizades, o conteúdo daquilo que eu escuto. Eu preciso selecionar o tipo de alimento espiritual que eu estou me alimentando. A Bíblia é o melhor deles, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas a gente também é aquilo que a gente fala. A gente também é aquilo que a gente fala. Porque Deus, quando quis criar o mundo, Ele construiu tudo pelas palavras. A Bíblia diz que o mundo, a terra, estava sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz. E de repente aquilo que estava sem forma e vazio, aquilo que era um caos, aquilo que era só trevas, de repente, quando Deus disse, haja luz, começou a ser transformado. E Deus transformou um mundo de caos, de trevas, num mundo de luz, tudo com uma palavra. Então tudo pode ser transformado e mudado pelas palavras. Então nós temos que aprender a usar as palavras para construir coisas boas, né? Tem pessoas que hoje elas têm uma vida destruída, medíocre, arrasada por causa da sua própria boca. Porque lá no passado são pais que disseram para o filho, você nunca vai dar nada, porque você nasceu para sofrer, porque você é um zero à esquerda, porque você mulher é isso, porque você é mulher aquilo, porque você marido não tem jeito, você marido não vai dar certo, você... Então quer dizer, a gente com as próprias palavras, a gente constrói o mundo que a gente vive. Aí depois a gente fica chorando, lamentando pelas esquinas, por que a minha vida é um inferno? Porque eu mesmo profetizei que ia ser. Eu mesmo usei a minha boca para falar coisas negativas, coisas ruins, coisas depreciativas, enquanto, né, vou pegar um exemplo clássico, né, eu tenho uma filha adolescente, e filha adolescente, é muito comum você escutar as pessoas dizerem assim, a idade da aborrecência. Então, quando eu chamo que o meu filho está na fase da aborrecência, eu mesmo já estou profetizando que o meu filho vai ser um aborrecente. Agora, eu já escutei alguns até pregadores, homens e mulheres de Deus nesse tempo, falar da geração, a geração, você tem um negócio que eles dizem, né? Tem a geração Y, a geração X, a geração tal, e eles fazem a comparação com as gerações, né? Na Bíblia seria a geração de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é um Deus de gerações, mas o que eu quero dizer é que muitas pessoas chamam a geração atual de uma geração ruim, é uma geração má, é uma geração depravada, é uma geração ingrata, é uma geração que não honra pai e mãe. E aí a gente vê muitas vezes até homens de Deus falando mal dessa geração, porque a geração antiga, a geração dos meus pais, a geração dos nossos avós, era uma geração que sabia respeitar pai e mãe, era uma geração que honrava pai e mãe. Eu, por exemplo, para entrar na casa do meu avô, tinha que deixar o sapato na porta e você não entrava na casa do vô sem dar bênção vô e bênção vó. Estou falando dos pais da minha mãe, que está aqui presente, né? O seu João Miguel e a dona Alcides Serpa, Mafra. Então, para chegar na casa do seu João Miguel Mafra e da dona Alcides Serpa Mafra, eu tinha que deixar o sapato na porta, bênção vô, bênção vó, e aí beijava na mão da avó de preferência e entrava dentro de casa, porque era tudo, o assoalho era de madeira, né? Na época que se encerava o assoalho de madeira, então não podia entrar com o sapato sujo ali, Deus que me livre, né? Então, eu sei hoje, biblicamente, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, que esse tipo de comportamento é um comportamento totalmente bíblico. A Bíblia ensina sobre a honra, a Bíblia ensina sobre o respeito, a Bíblia ensina sobre o zelo. Então esses comportamentos são totalmente bíblicos. No entanto, pelo fato da geração atual não terem esses comportamentos, né? Se a gente for ver na Bíblia, um personagem muito conhecido na Bíblia chamado Abraão e Sara, a Bíblia diz que a mulher dele chamava ele de Senhor. Olha só o respeito que se tinha naquela época, ao ponto da mulher chamar o seu marido de Senhor. Alguém, por acaso, nos dias de hoje, já viu alguma mulher chamar o seu marido de Senhor? Por favor, não levanta a mão. Né? Por quê? Porque realmente, com o passar do tempo, as mudanças foram tão grandes que se perdeu muitos valores que se tinha no passado. Só que isso não me dá o direito, o fato da geração atual ela ter perdido muitos princípios, valores que se perderam com o tempo,
O respeito pelo pai, respeito pela mãe. Né? Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. Hoje em dia, filhos adolescentes, muitas vezes eles tratam pai e mãe como fosse uma pessoa qualquer, como fosse o Zé Mané da esquina. Né? Uma falta de respeito. Por quê? Porque isso é um cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, ingratos, irreconciliáveis, sem afeição natural, né? Desobedientes, rebeldes. Né? Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, nos dias de hoje é muito comum a gente encontrar filhos desobedientes, filhos rebeldes, filhos ingratos. É comum. Agora, se eu continuar usando a minha boca para dizer que a nossa geração é a geração da desonra, a nossa geração é a geração dos rebeldes, a nossa geração é a geração dos maledicentes, a nossa geração é a geração que tem muito que aprender. Se eu continuar usando a minha boca para falar esse tipo de conteúdo, aí eu mesmo estou contribuindo para que só piore. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a minha boca para usar palavras que vão construir, palavras que vão botar as pessoas para cima. Eu tenho que começar a profetizar sobre essa geração, sobre os adolescentes, sobre o meu cônjuge, se o casamento está ruim, sobre o meu filho, se a educação do filho está ruim, sobre os professores da atualidade, se não está bom o ensino, sobre os governantes da atualidade, se não está bom os governantes. Eu tenho que começar a usar minha boca e profetizar a bênção. Quantos estão entendendo? Eu tenho que começar a usar minha boca para profetizar. Meu filho é uma bênção. Esse meu filho vai ser um médico, vai ser um dentista, vai ser um advogado e vai ser o melhor advogado. Essa minha filha aqui, ela vai ser educada. Ela vai ser a filha exemplar. Ela vai dar bênção para o pai e para a mãe. Ela vai honrar pai e mãe. Esse professor dos meus filhos vão ser os melhores do Estado. Os governantes, os novos agora nessa eleição, eles vão superar todas as expectativas. O meu pai e minha mãe são uma bênção. Ou seja, usar as palavras para construir um mundo melhor. Agora, se eu continuar usando a minha boca para só falar coisa de desgraça, palavra negativa, aí a gente vai ter um mundo que nós mesmos estamos construindo com a boca. Quantos estão entendendo? Então, palavras precisam ser de afirmação. Tem aquela história da crítica construtiva, né? Esse negócio da crítica construtiva é algo muito complicado. É muito complicado. A Bíblia fala que quem ama, fiéis são as palavras feitas por aquele que ama. Fiéis são as feridas ditas por aquele que ama. Então quem ama, fala a verdade. Mas fala a verdade em amor. A gente tem que aprender a falar a verdade em amor. Nós aprendemos há muito tempo atrás, acho que a minha mãe estava junto comigo. Nós participávamos de um café com pastores, na cidade de Blumenau, com um apóstolo chamado Edson. E ele nos ensinou algo que eu nunca mais me esqueci. O Espírito Santo está lembrando hoje à noite aqui. Vamos honrar ele. Que toda crítica desacompanhada de amor não serve para nada. Uma palavra de crítica ou de correção, ela só tem peso quando ela é recheada de amor. Então, quando eu quero corrigir alguém, quando eu quero disciplinar alguém, quando eu quero trazer uma palavra de correção, de exortação, ela precisa ser carregada de amor. Aí funciona. Mas muitas vezes a gente quer criticar, quer condenar, quer exortar, quer corrigir, sem amor nenhum, amor zero. Aí o efeito é totalmente o contrário. Quando eu corrijo alguém, quando eu disciplino, quando eu exorto, sem nada de amor, o efeito é totalmente o contrário. Então, quem tem essa linguagem de palavras, precisa encharcar as palavras de amor. Tem um coach muito famoso aqui no Brasil, né? O nome dele é Paulo Vieira, e ele sempre fala nas mensagens dele, né? Põe amor nas minhas palavras. Põe amor nas minhas palavras. Na verdade, eu não vou corrigir ele, né? Mas na verdade, nós é que temos que pôr amor nas nossas palavras. É aquele que está pregando, é aquele que está ensinando, é aquele que está falando. Ele que tem que colocar amor nas palavras. Não são as pessoas que vão colocar amor nas minhas palavras. Eu que tenho que estar cheio de amor. Porque se Deus é amor e Ele mora dentro de mim, eu preciso ser cheio de amor. Você está entendendo? Porque sem amor, a Bíblia diz que ainda que eu distribuísse todas as minhas riquezas para o sustento dos pobres, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar montanhas, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
Então palavras sem amor não servem para nada, é só conhecimento. E o mundo está cheio de conhecimento. Conhecimento hoje você entra na internet, entra no YouTube, está cheio. Mas o que o mundo precisa não é só conhecimento. O mundo precisa de Deus. Deus é amor. Então é conhecimento encharcado de amor, encharcado de Deus. Esse daí é que transforma o mundo. Ok?